E é de extrema importância esse trabalho, porque eu acredito que um dos momentos de maior vulnerabilidade humana é o adoecimento. A gente suporta qualquer problema na nossa família, muitas vezes reclama de tudo, mas o bicho pega mesmo na hora que a gente percebe que existe um processo de adoecimento. Então, a gente sabe o nível de vulnerabilidade que as pessoas estão expostas, por isso que o nosso treinamento é de qualidade. Eu vou pegar no pé de vocês, sim, nós vamos ter um treinamento muito voltado para o desenvolvimento de vocês. Sorte é de vocês que vai ser assim, porque assim você se desenvolve exponencialmente nas outras áreas da vida. Às vezes a gente tende a pensar que, puxa, vai ser um trabalho social, vou me dedicar como voluntário, não vou precisar me esforçar muito. Vai sim. E mais ainda do que se você fosse apresentar a história para pessoas que estão ali inseridas na sociedade, que estão saudáveis. E quando você se dedica a fazer algo buscando o seu melhor, com uma causa envolvida, você tende a desenvolver mais ainda o processo de comunicação. Nós vamos falar muito sobre as questões das nossas crenças limitantes, das nossas timidez, que a gente acredita que tem, muitas vezes a gente se esconde através da timidez, mas a gente tem essa preocupação com o que os outros vão pensar, e na hora que você está contando uma história com uma pessoa em situação de vulnerabilidade, você dá o seu melhor. Eu costumo dizer que é o melhor curso de oratória que existe. A semana passada eu estava dando treinamento para advogados, né, que eu dou formação também para o pessoal dessa área jurídica, e eu falava justamente sobre isso, que tinha uma pessoa que tinha hábitos de falar alguns vícios de linguagem, por exemplo, de repetir muitos né na frase dela. Então, como uma advogada, ela precisava ter uma oratória melhor, já tinha investido em curso de oratória, e eu falei para ela que o melhor curso de oratória que existe é contar histórias, principalmente para pessoas em situação de risco, porque justamente como eu falei, você vai dar o seu melhor e vai puxar o positivo do sistema. Eu sou suspeita, né, de falar sobre o Instituto, eu chutei balde de uma carreira executiva para me dedicar a essa organização social, e eu tenho tanta paixão por esse trabalho que acabou se tornando minha ferramenta de trabalho também profissional. Então, hoje me desenvolvo também na carreira profissional, na minha empresa, trabalhando em ambientes corporativos também. Então, acabou se tornando uma maneira de eu também me manter, porque eu amo demais esse projeto, comecei a receber pedidos das empresas, e parte desse recurso, claro, que fica para o Instituto, que é uma organização que eu mantenho também, na medida do possível, com o meu trabalho, meu talento, com doações financeiras, porque eu acredito demais nessa causa. Sei que a contação de histórias é imprescindível na vida de qualquer ser humano, no processo de formação de leitores. A minha maior bandeira de vida é o incentivo à leitura. Para mim, o Brasil tem foco de miséria porque não lê. Se fosse um país que lesse muito, a gente teria uma transformação social bem exponencial, mas a gente muitas vezes não dá valor para a leitura. Então, é uma maneira de eu inserir o contexto da leitura e, ao mesmo tempo em que eu trabalho com algo que eu considero de maior vulnerabilidade humana, que é a dor, é o sofrimento, é o abandono. Ninguém quer chegar à velhice e ser abandonado e excluído da sociedade, muito menos ter a ideia de ficar doente, pequenininho, ou ter um filho adoecido. Então, para mim, são os extremos da vulnerabilidade humana. E eu posso doar meu tempo em prol dessa causa, e é o que eu amo fazer. Então, quando a gente faz o que ama, a gente consegue fazer melhor. Os narradores, eles têm um papel fundamental no processo de transmissão das memórias daquela comunidade, como ele também tem um processo muito importante de ser o gerador de conexões humanas. Um contador de histórias, ele é considerado, lá na África, os griots são considerados muito importantes para a manutenção da memória daquele povo, tanto que eles são preservados em batalhas. Um contador de histórias tem um papel fundamental. Inclusive, as comunidades humanas onde não existe alfabetização, existem histórias, existem contadores de histórias. O contador de histórias, ele veio para trazer tanto a importância daquela aldeia para avivar as suas memórias, seus ancestrais, como também para ser um transformador de opiniões. Nós sabemos muito bem que os contadores de histórias, desde os primórdios das cavernas, ele seguia contando histórias dos seus feitos, seguia contando histórias das suas invenções,
E graças ao contador de histórias, o fogo não precisou ser reinventado a cada nova geração. Nós temos, como contadores de histórias, pessoas magníficas, transformadoras da realidade, que contam histórias para as crianças internas. Nós sempre somos contadores de histórias de crianças, porque mesmo que aquela criança tenha espichado na vida e tenha uma idade de uma maturidade maior, ela ainda continua tendo dentro de si a criança, que é aquele nosso lado que permite, é o lado que abre espaço para que tudo se realize e se processe. E por que nós contamos histórias, né? Se nós pararmos para pensar, ok, as histórias trazem o contexto da narrativa daquela memória daquela comunidade, ela traz uma transformação do ambiente, ela remete o ouvinte a um processo de introspecção, ela age no imaginário, ela tem vários fatores que ela contribui na formação. Mas por que a gente ainda assim tem essa necessidade de contar histórias? Porque a gente sabe que esse processo de conexão a cada instante na nossa vida ele é fundamental, ele é essencial. Nós estamos a todo instante contando histórias. Nós não contamos histórias só naquele momento do Era Uma Vez. Quando nós postamos qualquer tipo de ações nas nossas redes, quando nós comentamos sobre o nosso dia, quando nós abrimos espaço para as pessoas se comunicarem, nós estamos trabalhando com a contação de histórias. Então, tudo começa com uma história.